Eu acho incrível como a mente do brasileiro funciona. Olha só, eu postei um vídeo recentemente na minha rede social em que falava do Robert Kiyosaki, na verdade era ele, inclusive, falando, em que ele falava a seguinte frase: cara, as pessoas acham que eu fiquei rico quando eu fiz o meu primeiro milhão. Mas a verdade é que eu fiquei rico quando eu consegui pegar 300 milhões de empréstimo do banco para investir. Aí as pessoas, nossa, mas isso só funcionou porque ele estava nos Estados Unidos? Nossa, mas o cara pegou 300 milhões, então ele já era rico? Enfim. Obviamente que isso está ligado um pouco à visão de mundo que a pessoa tem. Mas o objetivo do vídeo, ele tem uma temática muito clara, que é o quê? Você só enriquece, de fato, quando você começa a se endividar. Só que quando a gente fala isso, aí aparece automaticamente as pessoas nos comentários falando assim: ah, então eu já sou rico, eu tô devendo no Nubank. Ah, então eu tô devendo o crediário das Casas Bahia. Ah, eu tô devendo o meu iPhone que eu comprei, então eu já sou rico. Cara, não é isso. A lógica por trás de você pegar dívida, pegar empréstimo, é simplesmente você usar um dinheiro que não é seu para você produzir. É como se você pegasse uma ferramenta emprestada, construísse algo, vendesse aquele algo, ganhasse dinheiro com aquilo e depois devolvesse a ferramenta. Pensa assim, ó, você quer fazer uma banquinha de suco de limão, mas você não tem um espremedor de suco de limão. Você pega o espremedor de suco de limão de alguém, faz o suco, vende, ganha alguns dinheiros com isso, e depois vai e devolve para essa pessoa a máquina de suco. A lógica é pegar um dinheiro, produzir algum ativo. Só que por que as pessoas, e boa parte das pessoas, elas não compreendem isso? Porque vocês não, se você está acompanhando esse canal, provavelmente você não é assim, mas porque as pessoas elas estão acostumadas a fazer dívidas ruins. O que seria dívidas ruins, Edwards? Gastar com cartão de crédito, gastar com iFood, gastar com celular. Na verdade, gastar com até coisas que podem ser, em algum momento, um investimento, mas que não geram caixa. E aqui tem um conceito muito útil para você. Ativo. Entenda o que é ativo. Não é simplesmente porque uma coisa tem potencial de ser um ativo que ela é um ativo. Vou te dar um exemplo. Você pagar a mensalidade de uma faculdade é um investimento? Pode ser, mas não necessariamente. Ah, Edwards, mas com a faculdade eu vou ter o certificado, com o certificado eu vou ganhar mais. Será mesmo? Quantas pessoas eu conheço que têm um certificado que não usam para nada? Eu mesmo, eu sou formado em economia, tá ali o certificado, aqui ó, eu uso? Não. Ainda bem que eu fiz uma federal, foi pelo menos de graça para mim, não para o pagador de impostos. Mas quantas pessoas não pagam mensalidade e não usam? Essa é a questão. Então, você precisa entender que tá tudo bem fazer dívida, mas que essa dívida ela tem que ser produtiva. E aí vem o jogo de o melhor mercado para você fazer dívida é o mercado imobiliário. É o mercado que talvez esteja mais avançado nesse mecanismo. E como é que você faz isso? Porque aí vem as outras pessoas falando, pô, mas Edwards, lá o Robert Kiyosaki, ele está falando de um mercado em que a taxa de juros é 4, 5% ao ano. Aqui no Brasil está 14%. Como é que se faz isso? É simples. A conta é puramente matemática. Se você pega um juros de 14% ao ano, o que você precisa fazer é uma rentabilidade que dê mais que isso. Por quê? Se você pega 100 mil e tem que pagar 14 mil por ano de juros, o que você tem que fazer é usar esses 100 mil para te dar alguma coisa que renda mais do que 14 mil por ano. Simples. A lógica é puramente matemática, é quase uma conta de mais e menos. E por que imóveis são bons nesse sentido? Porque o mercado imobiliário, ele basicamente funciona apenas com crédito. Edwards, mas não é todo mundo que tem acesso ao crédito, você comprar uma casa tá cara, não sei o quê. E aí vem por isso que eu falo muito sobre leilão. Porque é a forma mais democrática de você conseguir acesso a crédito, de você conseguir acesso ao mercado imobiliário com descontos,
do que qualquer outro lugar. Porque assim, ó, loteamento é uma coisa, não sei se você sabe o que é loteamento, é você pegar uma grande área de terra, cortar ela em pedacinhos e vender em lotes. Cara, é sensacional essa forma de você ganhar dinheiro com o mercado imobiliário. É como se você comprasse terra em quilo, a preço por quilo, e vendesse ela a preço por grão. É realmente isso, você tem uma rentabilidade muito boa, mas não é qualquer pessoa que consegue fazer. Tem uma grande barreira de entrada no aspecto de conhecimento técnico e uma grande barreira de entrada na questão de investimento. Não é com qualquer R$1 milhão que você faz no loteamento. Não é. Construção de... Valeu, bom descanso. Construção de uma grande torre sai mais barato que leilão? Às vezes sim. Só que não é todo mundo que consegue fazer uma torre com 50, 60 ou 70 apartamentos. O investimento inicial é alto. Então, onde você consegue comprar um imóvel com 50 até 70% de desconto do preço que vale de mercado e ainda poder financiar? Essa é a lógica. A sua cabeça tem que funcionar constantemente com a estrutura de crédito, mesmo que você não consiga utilizar o crédito. Eu estava conversando hoje com um rapaz, um cliente de assessoria, ele veio de Alphaville para fazer uma reunião comigo e tal, e aí a gente conversando, ele basicamente, a cabeça dele funciona puramente pensando em crédito. Então ele fala, cara, mas ó, se eu pegar esse imóvel por 250 e ele valer 500, eu consigo levantar o dinheiro com crédito nesse imóvel, e aí eu recapitalizo o dinheiro que eu tenho, enquanto isso eu estou pagando uma parcelinha, e aí até eu vender esse imóvel, eu já consegui ali fazer mais dinheiro com esse dinheiro. Ou seja, o cara tá pensando em, ele vai comprar por 250, depois ele vai refinanciar esse imóvel pelo valor que vale 500 mil. Com esses 500 mil, ele já pegou 250 dele de volta, ele pegou mais 250 e começa a girar, e aí depois ele corre para o mercado para vender aquele imóvel. É o tempo todo pensando em como multiplicar. A grande questão é, você não pode parar de multiplicar dinheiro. E às vezes, isso trava a cabeça das pessoas, porque realmente eu já passei um pouco por isso, em que, cara, eu fui funcionário público, velho. Minha cabeça estava muito acostumada a receber um salário fixo todos os meses. E que a minha vida melhoraria quando eu recebesse um aumento ou quando eu parasse e diminuísse os gastos. Então, se eu diminuísse o meu custo, simplesmente melhoraria as coisas. Só que a jogada não é essa. A jogada é você pensar constantemente em como você pode otimizar e produzir mais. A minha intenção de fazer esse vídeo é fazer com que você pare de olhar o mercado de uma forma comum, de simplesmente comprar mais barato e vender mais caro. Mas você comece a entender realmente como que você pode utilizar dinheiro de pessoas. Como você pode usar a habilidade de pessoas para que, então, você produza algo. Eu vou te dar um exemplo disso. Eu não sei nada, ou não sabia nada, de inteligência artificial. O que eu fiz? Eu e o Anthony, a gente foi lá, trouxe uma pessoa para perto que sabia de inteligência artificial. Ela está estruturando toda a nossa parte de IA, de time comercial, tudo com IA, sem a gente saber nada. A gente está alavancando esse conhecimento. Eu não tenho esse conhecimento, ela tem. Ela está fazendo com que eu ganhe dinheiro a partir disso. Isso funciona com dinheiro, isso funciona com conhecimento, isso funciona com qualquer coisa, mas você precisa estar atento a isso. Mas principalmente, você precisa começar a achar oportunidades. Porque até onde você não tem oportunidade, outras pessoas podem ter, e você pode ser um intermediário nessa função. Cara, foi assim que eu comecei a fazer uma assessoria de leilão. Foi assim que eu comecei a trabalhar como assessor de leilão, por quê? Eu tinha uma facilidade, eu já sabia o conhecimento. Eu tinha pessoas, a gente já analisava imóveis, né? Então eu tinha pessoas, sobrava imóveis analisados, imóveis bons, porque a gente não tinha dinheiro suficiente para pagar para todo mundo, para comprar todos os imóveis. E sempre tinha pessoas que perguntavam, cara, mas como é que é esse negócio aí
Nossa, eu até queria arrematar, mas é difícil demais. Eu acho muito difícil, eu não tenho tempo para estudar. Aí eu falei, cara, eu já tenho imóveis analisados. Eu não consigo comprar todos e tem pessoas querendo. Se eu cobrasse alguma parte dessa pessoa, será que ela me pagaria? Testei, funcionou. As pessoas agora me pagam para arrematar imóveis para elas. E Luiz, o que você ganha com isso? Uma porcentagem, uma comissão, mas a intenção não é nem só esse dinheiro. Eu estou alavancando a partir do conhecimento que eu tenho, mas você pode fazer isso com tudo. Passa a estudar um pouco mais sobre crédito, passa a estudar um pouco mais sobre esse tipo de alavancagem, isso vai mudar a sua vida. Se você está aqui nesse vídeo até o momento, significa que você se interessa em leilão de imóveis. E talvez você não saiba fazer isso ainda. Cara, eu preciso de 3 horas. 3 horas do seu tempo sentado com bunda na cadeira para você aprender a arrematar imóvel de leilão da Caixa. O link está na descrição, a Jornada do Arrematante. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!